Olá! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bora então pro nosso devocional? Bora pro nosso devocional, sem muitas, sem muitos atrasos, né? Bora lá. Estamos aqui no nosso terceiro dia de, de devocional. Talvez, se você perdeu, tá aqui no feed, né? Aqui você pode encontrar o primeiro devocional, o segundo e o terceiro. Temos como meta aí completar 365 devocionais. E talvez você queira me acompanhar neste processo, e aí eu te convido para você ter à mão o Café com Deus Pai, edição de 2021, que fala sobre porções diárias de esperança, tá bom? Um lindo dia e bora lá. Eu falo que tá até difícil de falar porque foi um devocional bem para o momento onde eu tô passando por algumas coisas, né? Então, bateu, né? E é o famoso, se bateu, toma que é teu, né? E trabalha. Hoje, o devocional fala sobre semear em novas terras, né? Semeie, não é nem semear, é semeie em novas terras. Tiago 3,18. Fala o seguinte: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Ui, já começou aí, né? Se aquilo que você vem semeando e os frutos que você está esperando colher estão te trazendo ansiedade, conflito, um coração raivoso, talvez a semeadura que você está fazendo não é a mais correta. Não está em solo correto. E isso é muito importante a gente pegar e olhar. Que tipo de semeadura que eu estou fazendo que está me trazendo isto? Porque é uma promessa. É semear, semeia-se paz para os pacificadores. E aqui eu não estou dizendo que você vai ter resultados assim, mas você vai ter a certeza de um agricultor. Porque tudo aquilo que a gente bota a dedicação, que a gente planta, que a gente olha realmente com cuidado, ela nasce, ela brota, né? Eu vou tirar aqui como exemplo a horta do senhor meu esposo, né? Na casa que nós estamos morando hoje, tem um lindo jardim aqui na parte de trás, tenho o privilégio de tê-lo como vista, e nós temos um pé de limoeiro, uma manga, um bergamota e uma laranja com bergamota. Enfim, né? Chegamos, estavam, já vinham essas plantas e meu esposo com uma vontade muito grande de plantar mais coisas. E ele plantou. Plantou algumas ervinhas, alguns tubérculos em semente, em semente. E cada uma teve o seu tempo para poder brotar. Mas, e mesmo eu sabendo disso, eu tinha uma certa irritação todo santo dia que ele ia para ver como estavam as sementinhas dele. Eu falei, mas caramba, tá ali, vai nascer. E aquilo me serviu muito de lição. Porque como um bom agricultor, ele semeou na paz, na tranquilidade. E ele ia e olhava todo dia a sua plantação. Estamos chegando no final de um ano, senhoras e senhores. Talvez nessa época, principalmente por ser a última sexta-feira do ano, de 2024, estejam batendo algumas coisas aí, do tipo, eu podia ficar mais magra, eu podia estar mais bonita, eu podia
estar com mais dinheiro, eu podia ter terminado o relacionamento, eu podia estar fazendo o mesmo que a Diab está fazendo, eu podia ter coragem de me expor, eu podia. E, e aqui é interessante com esse versículo que traz logo no início, né? O fruto da justiça semeia assim paz para os pacificadores. É uma lei, tudo aquilo que você semeia vai nascer. Isso é a justiça. É o famoso. Não tem como colher maçãs se você plantou bananas. Essa é a justiça. E nessa época do ano, talvez chegue o fruto da justiça para você. E aqui, não adianta a gente chegar e falar, putz, mas foi injusto. Não, foi conforme aquilo que você deu atenção durante o ano. Por isso que doeu aqui. Aqui eu vou abrir uma coisinha. Quando eu comecei no digital, né, isso foi em 2017, 2017, então vamos aí, 4, 5, 7, 2017, na mesma época, uma moça também começou com os mesmos temas, com tudo. E tá tudo certo, porque afinal, Jack não dá conta de todo mundo, assim como ela também não. E esse ano, é, eu me deparei com um evento dela, né, dessa mesma moça. Talvez ela nem saiba da minha existência, mas eu lembro dela e eu lembro que um treinador virou e falou para ela que era loucura o que ela queria fazer, porque não fazia sentido. Na mesma época, num outro treinamento, uma pessoa virou e falou: vá para as empresas, não trabalhe com mulheres. E eu me deixei levar por essa orientação. Ela não, ela continua. E eu fiquei meio termo, sabe? Dando treinamentos em empresas e cuidando da mulher. Empresas e mulher. E ela se dedicou desde o início às mulheres. Eu fiz essa migração para cuidar exclusivamente de mulheres e principalmente sobre o processo da sexualidade, do amadurecimento, do realmente aprender a receber. Foi em 2021, ou seja, de 17 para 21, se passaram aí 4 anos e ela continua na constância. E daí temos 3 anos que eu estou neste processo e ela 7. Este ano ela fez um baita de um evento em Florianópolis, num lugar lindo, maravilhoso. E eu lembro que nas nossas férias de família, junto com o Roberto, eu passava em frente daquele resort e dizia: que lindo seria ter um evento aqui. Que lindo seria poder me unir tantas mulheres. E ele, bora, vamos construir isso. Mas eu sempre na dúvida. Aonde eu deveria estar plantando? E esse ano me deu muita coisinha no coração, porque eu fiquei pensando, porra, foi pra frente. A inveja, né? A inveja. Só que aí eu parei para pensar, falei, ela tá colhendo a paz da semeadura dela. Eu estou colhendo a turbulência da minha semeadura. Não falo isso com orgulho, falo isso com consciência. Porque somente por meio dessa consciência é que me faz parar hoje numa, numa, numa live, vim trazer algo que me trazia muito medo de conversar com vocês. Que é falar sobre a palavra. Mas não com um cunho religioso, mas naquilo que eu realmente acredito que o Cristo é. Um enorme, lindo e maravilhoso professor. Amável professor. Que sempre está o quê? Cuidando da gente, orientando, e deixou muita coisa escrita, independente se foi compilado por homens, independente se, lá,
teve não sei o que lá em Nicéia, e pegou não sei o que, tirou livro, colocou livro, mudou palavra. Não importa, a essência fica aqui e nos cabe estudá-la. Eu, como consteladora, não tenho como deixar de lado isto. Porque desde que o mundo é mundo, constelação fala sobre comportamento, família, sobre as nossas missões aqui, a razão pelo que nós nascemos, pelas coisas que nós passamos, o olhar para frente. Não tem como tirar. Porque isso está dentro, está enraizado na gente. Principalmente nós, da América Latina e da Europa. Temos isto. Temos isto. Bem arraigado. Então faz parte do nosso consciente familiar. Entende? Então não é sobre religião. É sobre eu ir lá e realmente me conectar no mais profundo da minha família. Talvez você tenha tido uma tia Carola, uma bisavó beata, whatever, não importa. Elas se apegavam a isso, elas estavam arraigadas, e é por isso que o nosso coração, principalmente nós mulheres, quando nos permitimos realmente sermos dependentes como filhas, sentimos paz no nosso coração. E talvez você, nesse momento que eu falo, se tornar dependente como filha, não seja tão gostoso de ouvir. Porque você talvez não tenha tido uma boa experiência na tua infância de como é ser dependente. Ou talvez você tenha interpretado que a busca, a orientação de quem te criou, de quem te colocou aqui, do tipo, vai lá, faz as coisas. Você tenha interpretado isso como tá too much, tá demais. Entende? Mas assim como um semeador, teus pais fizeram o melhor que eles tinham, nas condições que eles tinham. Mas isso não justifica, Jeff. Realmente não justifica. Não justifica. Podiam ter feito melhor? Com certeza. Sim, principalmente se Mames e Daddy tinham acesso a essas escrituras. Ou seja, 100% deles. Mas eles fizeram aquilo que dava conta. Tu consegue findar este ciclo? Com a chegada do fim do ano, é preciso, a gente, aqui continua, né, no devocional, ele diz o seguinte, tá? Precisamos nos lembrar de boas coisas que também aconteceram neste ano, porque a gente costuma lembrar sempre do ruim, né? O ruim é mais fácil. Ai, doeu. Infelizmente, a gente tem essa competição de quem tá mais pior, né? Quem tá mais pior. E aqui precisamos lembrar das coisas boas que também aconteceram. Devemos avançar além do ciclo anual. Olha que lindo isso daqui. Muitas coisas do que você plantou em 1º de janeiro de 2024 talvez não se concretizem em 31 de dezembro de 2024. Não. Talvez seja lá na frente. Para você ter uma ideia, eu vou pegar a plantação do meu marido. Ele plantou beterrabas. E precisávamos ter cavado mais fundo para plantar as beterrabas. Mas o tanto que ele cavou, deu lindas folhas. E aí a gente ficou empolgado, né? As folhas começaram a ficar meio sequinhas. Então, opa, peraí, tá na hora de tirar. E a gente esqueceu de ler o manual de instruções. Que para colher uma boa beterraba, aquela beterrabona, vão de 4 a 5 meses. E nós, em 3, queríamos tirar. Tiramos. Beterrabinhas. Não a beterrabona. Outro dia ele deixou uma só de teste e eis que veio a beterrabona. Então, muita coisa do que você colocou vai exigir ainda que você continue pelo próximo ano. Isso não significa que você fracassou.
Mas aqui é importante que nós devemos preparar o solo fértil e uma nova época para cultivar sementes. Sementes de quê? Vamos falar do nosso dia a dia? De bondade, sementes de bondade. E aqui antes, né, dentro da cultura judaica cristã, se fala muito mais para o outro do que para você. E aqui eu quero inverter um pouquinho. Você só pode colher os teus frutos se você planta para você. E aí a pergunta que eu te faço, minha linda, você consegue ser boa com você? E ser boa com você não é ir lá comprar uma blusinha nova, uma roupinha nova, comprar a bolsa, trocar de casa. É quando você se olha no espelho. Você consegue olhar os teus cabelos brancos, as tuas ruguinhas, talvez até mesmo a tua gordurinha. E no lugar de falar, ai, como que eu tô isso? Olhar e falar, obrigada, corpo, pelo que você é. Ser bondosa com você mesmo. Mas de verdade, até mesmo naquele dia que você se enfiou no banheiro para chorar até dizer chego. E se olhou no espelho, e no lugar de virar e falar assim, puta, tá horrível. Ela vai falar, e aí? Chorou? Vamos chorar mais? Tu tem essa coragem? Tu tá sendo essa pessoa bondosa? Porque a gente só consegue multiplicar, ou seja, semear em terras novas, se a nossa terra está bem semeada. Eu vejo muitas mulheres que entram para este processo de terapia no intuito de ajudar o próximo. E elas não conseguem, elas ficam patinando. Vou, não vou, tenho, não tenho, consigo, tenho isso, tenho aquilo. E aí eu faço a pergunta: quem é que. E você? Para você mesma, você tem? Muitas caem no choro. Muitas caem no choro. Por qual razão? Eu não tenho para mim. E aí realmente é onde o depoimento da outra pessoa que tem mais valor. Ah, eu preciso do número de seguidores, eu preciso do número de likes, I need, ter. E o ter alimenta o ego, e o ego alimenta as tuas sombras. E aí, quando alguém vem e realmente te elogia, fala que você fez um bom trabalho, você ainda desconfia. Será que é isso que está acontecendo com você? Continuemos. E aqui vem. Quais sementes você deseja plantar no ano que vem? E que vão dar frutos no ano seguinte? Aqui fala sobre paciência. Por isso que doeu aqui. A tia que gosta das coisas tá ótimo. A semeadura, ela precisa ser de atitudes, palavras e comportamento, principalmente com a tua relação com as pessoas. Oi! Como você tem se relacionado verdadeiramente com as pessoas? Como um agricultor diante da sua lavoura, contemplando o crescimento e o surgimento dos frutos, nós também veremos o fruto, o produto daquilo que cultivamos em nossas vidas. Vamos lá? Vou repetir. O produto daquilo que cultivamos na nossa vida. Não é daquilo que queremos na nossa vida.
é daquilo que damos atenção. Jeb, eu dou atenção para o meu trabalho, mas meus posts não bombam. Aonde está meu foco? Em colocar meu post? Ou ele está bombando? Entenderam? Ah, minha, eu tenho clientes, mas eu não tenho agenda cheia. Aonde está teu foco? É realmente na agenda cheia? Ou na ausência de clientes? É isso que você está cultivando. A mente, ela vai realmente aonde nosso coração está. Entendem? Então, é isso que é importante. É tudo aquilo que nós, hoje, aquilo que nós damos a real atenção é o que a gente está colhendo hoje. Então, não reclama, Jepsi. Não reclama. Quer mais clientes, quer estar lá com um evento no resort de Florianópolis? Planta, continua, tira a erva daninha, vai colhendo batatinha por batatinha. Vai olhando a praguinha que vai colocando ali no teu pimentão. Estou falando da nossa horta, mas também estou falando da minha vida. E muitas vezes essas ervas daninhas são o nosso ego, a nossa necessidade de ser recompensada, de ser vista, de ser valorizada. E senhoras, quando nós estamos falando sobre trabalho, sobre prosperidade, sim, sobre sexualidade, não é sobre a gente. É sobre a nossa capacidade de nos relacionarmos com as outras pessoas. É a nossa capacidade de nos entregarmos. Mas como entregar algo que me falta? Entende que a conta não bate? Jeff, como que eu posso fazer para cumprir isso daqui? Todo fim de ano, eu costumo fazer uma lista de tudo que aconteceu, de bom e de ruim. E há alguns anos, né, uns 3 anos mais ou menos, eu tenho colocado o que vai findar, o que eu vou encerrar o ciclo, o que eu vou dar continuidade e o que eu vou plantar de novo. Dar continuidade, a coisa, para mim, ainda estou trabalhando nessa questão da constância. Iniciar é comigo. É comigo. Ideia aqui não falta nessa cabecinha. Mas o findar, eu fiz essa minha listinha ontem. Cara, como eu me peguei ainda pegada em algumas coisas. Eu falei assim, gente, mas eu não achei que. Mas eu não tinha terminado esse ciclo lá em 2018 e você ainda continua aqui. Hum, olhar para isso. E aí, para a gente poder semear em novas terras, a gente precisa abandonar a terra antiga, que é esse apego. Não tem como você estar plantando aqui e estar indo para coisa nova se você está pegada ainda na tua necessidade de estar sendo vista, de estar sendo reconhecida. E, por incrível que pareça, não é pelos teus clientes. É ainda você está olhando para uma criança que, por mais que os pais hoje venham, a sirvam, a atendam, a te levem para Disney, você vai ainda olhar e falar, não é o suficiente. Porque isso daí deveria ter sido feito lá atrás, entendem? Aqui, ó, é importante, deixa eu trazer uma coisa, aqui o comentário de uma de vocês, eu também tenho algumas coisas que eu preciso encerrar e que não está sendo fácil. Não é fácil encerrar. Não é fácil. Sabe por quê? Porque primeiro, nós achamos que nós somos ultra, hiper, mega, hard importantes. Os nossos problemas sempre são os piores problemas.
Aceita que dói menos, meu bem. Por mais que você diga, ah, não, tudo bem, é uma bobeira. Caçamba! Caçamba! Você no teu íntimo fala, você não sabe como foi. E realmente, baby, eu não sei como foi. Eu não tenho ideia de como isso te doeu. E não serei eu para dizer, engole teu choro. Mas tenha coragem de olhar para isto e você se tornar responsável pelas coisas que te aconteceram. Nós não conseguimos encerrar ciclos porque muitas vezes os ciclos que nós precisamos encerrar são com pessoas que nós amamos. E amamos muito. E talvez o deixar ir te custe o ele não voltar. Você dá conta? De respeitar a decisão que o outro vai tomar quando você encerrar esse ciclo? É o famoso, eu atendi uma cliente falando sobre constelação, ela estava tendo alguns problemas com o irmão, uma questão judicial, ela saiu prejudicada e, e aí esse irmão meio trambiqueiro, meio enrolado, né? Vamos colocar assim, usou o nome dela para algumas coisas e simplesmente ela não sabia, a dívida apareceu na casa dela. E aquele rancor, aquele rancor, aquele rancor, ela queria passar o Natal legal com a família dela. E ela falou, eu preciso constelar esse sentimento. Eu falei, tá bom, vamos constatar esse sentimento, porque ele se vem se repetindo ano após ano, ano após ano, ano após ano, e esse ano, né, digamos, foi a gota d'água. Olhamos para esse sentimento, e no momento do deixo você ir, você fica com o que é seu, e eu fico com o que é meu. Sem brincadeira. Ficamos 20 minutos. Ela justificando. Do, Eu a interrompi quando ela veio, primeiro porque veio o choro, veio o desespero, e aí quando ela entrou na racionalidade, veio o eu quero encerrar esta situação com ele, mas eu não quero encerrar a minha relação. Amores, quando nós estamos falando sobre findar ciclos, inclui sim encerrar a relação com aquela pessoa. Como assim, Jeff? Porque quando você encerra aquela situação e a relação com a pessoa, aquela pessoa que você tem como imagem que te machucou, porque aí é o irmão que atraiu, essa relação acaba. E talvez esta seja a personalidade ou a atitude que ele tem para ter contigo pelo momento que ele quiser da vida dele. E ele vai se afastar e ele vai ir embora. Só que correr o risco dele não voltar, eu não dou conta de ficar sozinha. Entendem por que é tão difícil? Principalmente quando nós temos pais que são extremamente enérgicos, né? São famílias, sim, eu gosto, né? Fala de meu papai. Durante muito tempo a gente batia de frente. Até o ano, eu lembro muito bem, foi o Natal de 2020. No meio da pandemia ali, né? Nós, no nosso primeiro Natal na praia, eu e meu esposo, numa casa linda, uma piscina maravilhosa, casa lindamente decorada, frutos do mar. Tinha aprendido até uma receita muito gostosinha. No dia 23, papai diz: não vou, tenho trabalho para entregar.
Em casa nós fomos ensinados, trabalho primeiro. Parte de mim disse ok, mas parte de mim ficou tão chateada, tão doída, tão sentida de, nossa, eu fiz tanto e ele não vai estar aqui. Aí meu marido, muito sabiamente, naquele meu momento de choro, porque eu não sabia como dizer para ele o que eu vou fazer com esse tanto de comida que a gente tinha comprado. Frutos do mar ainda iam estragar. Aí ele falou, nós podemos ter o melhor Natal do mundo, ou você pode acabar com o nosso final de ano. Ali eu sentei e vi que eu precisava encerrar a relação que eu tinha com meu pai. A relação de faço tudo para te agradar. A relação de olha eu dando o meu melhor e um pouco mais além só para ver se você olha para mim. A esperança de ouvir meu prêmio, linda, maravilhosa, do meu papai. E receber apenas a porção que me cabe. Entende? Não foi um processo fácil. Não foi. Porque eu precisei me distanciar. Eu precisei não ficar ligando e contando as coisas maravilhosas que eu tinha dentro de casa. Eu precisei realmente permitir que meu pai fosse o pai de uma mulher de 40 anos. E ali começou uma nova relação. Ali a gente começou a semear em nova terra. E hoje a gente se liga para falar bobagem. Antes a gente só se ligava para contar as tragédias. Está preparada para ter essa relação? Está preparada para ter essa relação com a tua mãe, de não ter mais briga? De exigir que ela mude? Aceitar? Você não tem que aceitar, baby. Aceitar tem arrogância. Você tem que olhar para isso e falar: eu encerro essa relação e me abro para algo novo. Tu tem coragem? Tu tem coragem de olhar para essa mãezinha, para esse paizinho? Podemos ter uma nova relação? E realmente encerrar, findar e continuar a vida? Ok? Então eu quero te fazer um convite, porque as atitudes são constantes semeadoras. Os nossos comportamentos são constantes semeadoras. Então pega hoje, sexta-feira, e tá tudo certo aqui, ó. Uma de vocês está dizendo, não consigo. Tá tudo certo. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. A consciência de que não consegue. Não sei o que. Senta, deixa doer. Só quando depura isso é que você consegue semear um novo relacionamento. Talvez se você queira. Só que aí você não vai poder dizer que foi o outro, entende? A responsabilidade está contigo. Então, pega esse final de ano e faz da seguinte maneira: o que que você quer e na realidade, o que que você precisa terminar este ano, encerrar este ano. Lembra, não dá para separar a pessoa da situação, porque é a pessoa que fez a situação, ok? Não inverta a ordem. O que que você precisa terminar? Aí depois você faz uma lista do que você precisa continuar. E aí do que você precisa iniciar. Você vai ver que você precisa. Quando você não inverte essa ordem, você vai ver que você precisa dar muito mais constância para aquilo que você já construiu agora do que iniciar novas coisas. Adultos são constantes. Todos os ciclos, senhoras,
tem início, meio e fim. As que já foram mamães, pensa se essa gestação não tivesse terminado. Quantos anos tem o teu filhote? Pensa você andando com a pança, a barrigona de uma criança de 8 anos dentro de você. Entende? Tudo tem começo, meio e fim. Nós plantamos no decorrer da nossa vida muitas e diversas formas de semear. Escolha sua. Não tem um certo e um errado. A palavra que fica, né, a palavra-chave é a estação, tempo deste devocional. Faz esse exercício bem, se permita. Eu vou agora lá para o YouTube para dar continuidade na leitura bíblica, que fala sobre Provérbios 27. Então, como eu comentei com vocês, versão mais curtinha aqui no Instagram, e a aula mesmo, mais profunda, está lá no YouTube. Ok? Então, minhas amadas, obrigada aqui, vocês do Instagram, YouTube, nós continuamos, e nos vemos amanhã com o devocional, tá bom? Beijo para vocês aqui do Instagram, YouTube, nós continuamos, calma aí. Bora lá! Então, dando continuidade, não só o exercício, toma teu tempo, se você quiser até mesmo parar o vídeo agora, para poder fazer isso, isso é muito importante. Por qual razão que precisamos escrever, Jeff? Porque tudo aquilo que a gente escreve, a gente começa a materializar. A gente começa a organizar as nossas ideias. Por isso que a escrita lá atrás era dada somente a um grupo X de pessoas. Essa daqui, a escrita é uma das grandes revoluções e conquistas que nós mulheres temos. E aqui eu não vou levantar a bandeira do feminismo, não. É sobre a capacidade que nós temos de sermos frutíferas. A capacidade que nós temos de se enfindar sem acabar com toda a terra. E sim, que nós temos a capacidade de olhar e sermos prudentes, de olhar e sermos maduras, de olhar para as coisas que... Vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho. Nós mulheres nos preparamos todos os meses para receber uma semente, vulgo chamado ciclo menstrual. Nosso corpo ele se prepara para poder receber uma semente, receber uma criança. Ele vai separando os melhores nutrientes para o nosso útero e todo mês ele encerra esse ciclo. Jeff, eu tomo remédio direto. Não importa, teu corpo foi programado para isso, ok? E quando a menstruação vem, ela só não depura um terreno, um solo que não foi semeado. Ela também depura tudo aquilo que não pôde dar continuidade. Principalmente aquilo que precisa encerrar no teu ciclo do mês. E aí, se você mora numa casa, você é casada, e talvez você seja a única mulher que menstrua, você depura não somente aquilo que você está findando, você também depura tudo que está dentro da casa. Ai, Jep, eu tenho um empreendimento, você depura tudo aquilo que não funcionou dentro do teu empreendimento. Entendem por que é importante permitirmos que os nossos ciclos existam? Termos uma relação íntima com nós mesmos? Pensa sobre isso. Só pensa sobre isso. Porque, vamos lá, voltando, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Entrar dentro desse processo de paz precisa primeiro com que você consiga depurar a raiva que você carrega dentro de você. E aí você para e pensa, né? Nós mulheres temos essa tecnologia, esse mecanismo chamado menstruação. Porque nós menstruamos, quando nós menstruamos pela primeira vez, nós nos tornamos adultas. Ai, mas não interessa. A natureza te considera adulta e pronta para procriar. Pronto. Aceita que dói menos. Simples assim. E aqui não estou dizendo para que você se torne uma parideira. Ok?
Então, com isso, o nosso corpo ele vai depurando tudo aquilo que não serve mais. Não vai limpando aquilo que não precisa ser guardado. Ou seja, aquela raivinha, aquela decepção, aquilo isso, vai embora. Vai embora, vai embora. Só que quando nós tentamos reter isso, é que acaba tendo essa dor, entende? Então, para pensar. Já que eu tomo um remédio contínuo durante 3 anos, né? 5 anos, a vida toda, para não passar por este processo. Perceba o quanto você é raivosa. Perceba o quanto você é raivosa. Porque você não está permitindo que o seu corpo depure. Jep, eu não quero menstruar. Ótimo. Caneta, papel, entende? Essa também é uma forma de você depurar. De colocar todas as minhas ideias, sem organização, só do jeito que está vindo. Você coloca. E aí você simplesmente vai deixando as coisas sair de você. Entende? Então, essa é uma forma que você também pode depurar tudo. Vamos lá para a escritura, né? Para a leitura. É Provérbios 27, tá? Se você quiser me acompanhar aí. E aqui, olha como é interessante. Ele começa já no versículo 1, trazendo: Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele, ou seja, o momento presente, poderá te trazer. Já começa com um tapa bem dado de pra que tanta ansiedade? Viva o presente. Nós mulheres somos facilmente levadas para o além. Nós somos facilmente levados para o além porque nós buscamos por segurança. Porém, a segurança ela precisa ser plantada hoje, não no dia de amanhã. Lembra disso? Aqui, olha que coisa mais importante sobre constância do nosso trabalho e ter a esperança de bons frutos. Versículo 2. Que os outros façam um elogio a você e não a sua própria boca. Outras pessoas e não os seus próprios lábios, ou seja, não meus próprios lábios. Não os meus lábios digam que eu sou divina, maravilhosa, que eu sou isso, que eu sou aquilo, para que eu possa me sentir valorosa. Deixe, trabalhe de uma forma constante, colha os seus frutos diariamente, seja como um agricultor que vai lá na terra, na chuva, no sol. Cuide da sua hortinha todos os dias. Mas cuide num ponto até que as pessoas falem, uau, como ela é constante. Nossa, ela vai todo santo dia lá para aquela horta e não tem nada lá, mas ela vai todo santo dia. Você sabe os frutos que você vai poder colher mais à frente. Não menospreze esse um cliente, esse R$ 1 que entrou. Dinheiro é dinheiro, cliente é cliente. Você, baby, que não está recebendo muitos clientes, olhe para a tua capacidade de se relacionar com as pessoas de forma verdadeira. Muitas vezes nós nos relacionamos com as pessoas olhando para o bolso delas, ou seja, para aquilo que elas podem nos ofertar, e não verdadeiramente querendo solucionar ou sendo a melhor solução para ela. No decorrer deste ano, eu dispensei muitos clientes. Nossa, a vida tá tão boa assim? Eu não posso reclamar, mas eu queria mais. Só que chega num determinado momento que eu selecionei que tipo de plantação eu queria. Então eu não posso pegar no meio de uma plantação, vamos colocar de alfaces, colocar feijões. Entende? Eu preciso separá-los. Porque se eu misturar, um acaba não sendo devidamente nutrido. A alface precisa de muita água, feijão não. Entende?
O feijão puxa muito nutriente, aquela alface grandona vai ficar com menos, vai ficar pequenininha e amarga, entende? Então, eu precisei dispensar. Indiquei outros profissionais que são melhores do que eu. Você tem essa capacidade, você consegue fazer isso. É sobre isso. Trabalhe de uma maneira a que os outros digam que você está fazendo um excelente trabalho, que você está sendo dedicada, que você está conseguindo. Para que ali na frente, quando você deixar a tua profissão, digam e falem, uau, eu estava errado e ela estava certa. Aqui, ó, versículo 3. A pedra é pesada, a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada que as duas juntas. No momento que você se vê irritada, Silvia, no momento que você vê que puta que pariu, perdão da palavra, o que tá trazendo aqui que eu não tô tão feliz? Para e escreva. Qual é o motivo da tua irritação? Você vai ver que talvez nessa escrita apareça, não tenho clientes, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. E aí você vai olhar aonde realmente está o teu foco. Vai estar no não tenho. E é isso que precisa mudar. Entende? Mas eu só consigo mudar aquilo que eu tenho realmente conhecimento. Vamos lá, comentando, né, sobre a coleguinha que reuniu mais de 5.000 mulheres esse ano, ou 3.000 mulheres, uma coisa assim, não lembro. Foi ela que me irritou? No momento que eu fiz esse exercício, eu olhei para a folha e vi que o que verdadeiramente me irritou foi eu não ter ouvido a minha intuição, eu não ter ouvido meu coração, eu não ter continuado quando a adversidade se apresentou, eu ter vestido a minha camisetinha da autopiedade e fiquei ali, tadinha de mim. Não tenho equipe, não tenho isso, não tenho aquilo, e não tenho aquilo outro, e nananá, e nananá, e fui enganada, e fui isso, e foi aquilo, e foi nanananá, e nananá, nanananá. Não que ela não tenha passado por isso, mas ela continua. E aí, nesse momento, eu vi com que realmente eu estava irritada. Eu não estava irritada com a coleguinha. Eu não estava irritada com o resultado da coleguinha. Eu estava irritada com as minhas atitudes. E ali eu precisava fazer uma escolha. Ou eu findo este ciclo, ou eu continuo este ciclo, ou eu vou iniciar um novo ciclo de autopiedade. Não pensem vocês que é fácil vir trazer aqui essas informações, isto. Tenho ainda muitas coisas aqui dentro. Porém, é o que a intuição diz para fazer. E todas as vezes que eu segui, mesmo parecendo doideira, funcionou. Toda vez que eu ouvi meu corpo dizendo, bora, bora, bora. Entende? O bora funcionou. Então, qual que é a causa da tua irritação? Escreve. Toma consciência. Talvez no início você não consiga. Não consiga. Não consiga. Porque tomar consciência é tomar uma atitude. E aí, como falamos um pouco mais no início, talvez você tenha que encerrar o relacionamento até mesmo com você mesmo. Encerrar esse relacionamento da autopiedade. Falando de mim. Esse relacionamento onde tadinha de mim, dodói, eu preciso, I need you, e nananá, e nananá, e nananá. E quando ela aparecia, eu falava, você não é bem-vinda aqui. Nós já encerramos esse relacionamento. E acredite, ela vai aparecer, ela aparece.
Entende? Então você vai ter que olhar para isso. Continuando, o rancor é cruel, a fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a, verdade, a inveja? A inveja é a causa da irritação. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor que é oculto. Versículo 5. Diga o que você quer demonstrar. Diga o que você quer demonstrar. Diga as coisas que você realmente acredita. Mesmo que seja raiva, coloca para fora. Organiza. De nada adianta, né? E aí eu lembro que no início do relacionamento com o Roberto, desde o início eu sempre olhei e falei assim, cara, ele é o que eu sempre pedi. Mas eu tinha tanto medo de falar isso. Tanto medo. E não porque ele fosse uma pessoa má, mas por conta das experiências que eu tive anteriormente. Que toda vez que eu falava, uau, as coisas estão caminhando, eu estou sentindo isso por você, estou tá, a pessoa do outro lado ou abusava disso, ou simplesmente sumia. E aí eu, que já calejada, doída, olhava para essa situação e me perguntava: é isso? E o medo? Será que ele vai abusar de mim? Será que ele vai me tratar mal? Ou ainda, será que ele vai sumir? De que adiantava um amor oculto? Se o sol que eu conseguia mostrar para ele era a raiva. Mas ainda bem que pelo menos a raiva eu estava mostrando. Porque ele falava, peraí, se ela tá com raiva é porque realmente ela quer que algumas coisas aconteçam e algumas coisas melhorem. Que bom que eu tinha um homem sábio. E tenho um homem sábio. Então, senhoras, muitas vezes vim aqui falar sobre as coisas que você acredita, sobre a forma que você acredita que você pode auxiliar as pessoas, não é simples. Porque todo mundo vai dizer, ai, você precisa de uma persona, você precisa disso, você precisa daquilo. Não, as pessoas precisam da tua verdade. Existe sim uma forma, uma estrutura, né, de você pegar e alcançar mais clientes, ok? Só que elas fazem sentido somente se você falar a tua verdade. Talvez a tua verdade neste momento seja fazer desse jeito que eu estou fazendo aqui. Eu gostaria que vocês olhassem a bagunça que está. É canetinha para um lado, é papel para o outro, é remédio que eu tenho que tomar daqui a pouco para não esquecer, é o copo da, da proteína delícia que eu tenho que tomar todo santo dia. São as canetinhas. Enfim, talvez isso seja o teu começo. E tá tudo certo. Não menospreze. Fale abertamente sobre isso. Vamos lá, dando continuidade, e aqui é muito importante esse versículo 7, e eu vou linkar com as questões sistêmicas. Quem está satisfeito, quem está satisfeito, quem é grande demais, despreza o mel. Mas quem tem fome, até o amargo é doce. Como assim sistemicamente, Jeff? Só os grandes, os arrogantes, não precisam se relacionar com as pessoas. Porque eles julgam, eles são melhores, eles são maiores, eles sabem tudo. E somente eles não precisam de pessoas. Porque afinal, são eles que são importantes e poderosos. Cada pessoa que chega na nossa vida, senhoras, é como um mel. Mas quando eu estou nessa situação, eu não quero. Eu não quero. Eu quero um grupo de 100 pessoas, porque eu estou pensando no número. Se eu tiver um ticket de R$ 900 e chegarem 100 pessoas, descontando os impostos, eu vou ter R$ 800 mil. Uou, R$ 800 mil dá para fazer bastante coisa. Vá, eu compro o terreno que eu tanto quero.
Mas tu dá conta de cuidar de 100 pessoas? Se você está desprezando uma, entende? É tudo um processo. Não estou dizendo que é errado você querer isso, mas para isso você precisa hoje conseguir lidar com as críticas que vão vir. Se você hoje não consegue lidar com a crítica de uma pessoa, o que dirá de duas? O que dirá de 10? O que será de 20, de 25? Porque sim, a gente vai atrair algumas pessoas que acham que nós seremos as salvadoras delas, que nós temos todas as respostas. E tem coisas que você não tem resposta. Ainda mais se você trabalha com processos sistêmicos. Porque nós não damos respostas concretas, nós liberamos sensações e sentimentos. É tudo um processo, entende? Então, realmente, só consegue seguir em frente, só tem fome aquela que está disposta a provar o amargo. E talvez o amargo dentro da tua expectativa de 100 clientes sejam 10, seja uma. Dê o seu melhor para ela. E aqui, ó, algo que é muito importante, versículo 10. Não abandona teu amigo, nem um amigo do teu pai. Relações, aqui estamos falando sobre relações novamente. Quando você for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Receba a ajuda que estiver ao seu alcance. Quando eu falo, quando eu li essa passagem, eu parei para pensar nesse ano. E, enfim, um dia eu conto. E eu lembro que uma pessoa, ela se disponibilizou para me ajudar a entender algumas coisas e eu agradeci, iniciamos um pequeno processo, porém eu vi alguns gaps, tarará, altiva, grandeza. E eu falei, muito obrigada, né? Ok. Nossas agendas acabaram não casando, eu também não queria que casasse. E fiquei à espera do grande psicólogo para poder me ajudar a passar pelas coisas que eu estava passando. Ou seja, o irmão distante. Entrei na fila de espera. Passaram-se já 6 meses e eu ainda não fui chamada. E aí eu parei para pensar, se eu tivesse aceitado o auxílio dessa mulher pequena, próxima, teria sido diferente. Teria conseguido compreender algo, teria aprendido algo, teria entendido o quanto eu estava arrogante. Fazendo sentido aí? Então, é importante a gente entender isso, porque é difícil a gente aceitar ajuda, principalmente quando nós nos achamos especiais, quando nós nos achamos grandes. Não, somente os grandes, os maiores, vão poder me ajudar. E cada vez mais você acaba se tornando distante das pessoas. Porque se você está ressoando que somente os grandes podem te ajudar, a tua clientela, as pessoas com quem você convive, também vão procurar os grandes. E afinal você é pequeno. No fundo, nós somos pequenos, entende? O prudente recebe, versículo 12. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Cautela, senhoras, é diferente de medo. Então, busca a inspiração e o cuidado para a tua orientação. Porque lá vão trazer de novo essa experiência. Eu pensava nela constantemente. Constantemente. Mas eu fui imprudente, fui arrogante. E não quis dar o braço a torcer para chamá-lo e pedir ajuda. Entende? Mas se eu tivesse ouvido a minha intuição, talvez seria diferente. Ou eu conseguiria passar pelas coisas que eu passei com mais leveza.
com maior entendimento. Vamos lá? Vamos trazer aqui a bênção dada aos gritos. Cedo de manhã, como maldição é recebida. Abençoa o teu próximo em silêncio. Ora pela tua família em silêncio. No teu coração. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. E aqui, ele não está falando de uma mulher em si, mas ele está falando sobre um sentimento, a raiva. Enquanto você estiver carregando essa raiva no teu coração, tudo que você proferir vai ser muito difícil de ser interpretado como amor. Porque só ressoa aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, como que eu tiro a raiva, Jeff? Uma delas é menstruando. Todo mês, pouquinho a pouquinho. Por isso que tem meses que não tem cólica. Ou foi ameno. Perceba como foi teu mês. Provavelmente você passou menos raiva. Ou escrevendo. Escolha. Mas você tem que fazer algum tipo de atitude. Você tem que botar isso aqui pra fora. Porque com uma chuva, não tem como deter a chuva. Ela vai cair. Porém, eu escolho. Eu vou deter essa chuva com a mão ou vou me abrigar debaixo de um telhado? A escrita é como o telhado. Vamos lá? Assim como o ferro afia o ferro, olha o tapa na cara da Jeff. O homem afia o seu companheiro. Ferro afia o ferro. Semelhante afia semelhante. Porque muitas vezes você não consegue colocar cursos de players que estão lá fazendo com que você alcance o teu primeiro milhão. Ou aquele casamento lindo, divino, maravilhoso, você virar aquela esposa de legging e de carro e desfilar de bolsa cara. Porque não é a tua realidade. E eu não estou dizendo que você não pode chegar nessa realidade, sim. O que eu estou dizendo aqui é que você precisa passar pelas etapas. Aquela esposa de legging, ela entende e aceita e respeita que talvez aquele marido passará muitas horas fora de casa para que ela possa ser essa esposa de legging. E que ela vai ficar com o trabalho mais pesado, que é educar as crianças. Ah, tudo tem ônus e bônus. Então, para você poder se tornar essa mulher que descansa, às vezes você vai, né, que é descansada, vamos colocar assim, que é bancada pelo marido, você tem que ter coragem de ser dependente. E aí eu falo, hoje, na atual situação que você tem do teu relacionamento, você consegue ser dependente? Você vai ter que deixar a tua autoimportância de lado. Não estou dizendo tua autoestima. A necessidade de você estar em primeiro lugar. Tu consegue. De ser vista, de ser saciada. E você mesmo se saciar. Entende? Tudo é um processo, não estou dizendo que você não pode. Ferro afia ferro. Então, ok, eu quero me tornar essa mulher. Como eu posso me tornar? Trate os seus sentimentos. Olhe primeiro para esse relacionamento. Ah, eu quero o meu trabalho indo de tal maneira. Faça olhando realmente como você pode ser a melhor solução para elas. E não o quanto de retorno ela vai trazer para você. E aqui eu não estou falando financeiro. O quanto que ela vai te reconhecer, o quanto que ela vai te valorizar e realmente te olhar nos olhos e dizer você é a melhor pessoa do mundo. Se você está fazendo isto, e você sabe se você está fazendo isso no teu coração, hora de repensar. Vamos lá? Quem cuida, versículo 18, quem cuida de uma figueira comerá o seu fruto.
Quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. E aqui é realmente um processo de semear. Uma figueira, ela demora muitos anos para dar os frutos abundantes, ao ponto de você fazer compotas, figos e figadas. E demora muito tempo. Demora muito tempo. Porém, quando você alcança esse ápice, ela vai se tornando constante. Vamos lá, para que você possa ter uma fila constante. Eu sempre incentivo para que vocês deem o seu melhor no seu trabalho, deem o seu melhor na sua casa, para que vocês possam ser realmente referência dentro desses processos, para que as pessoas falem, olha, você precisa passar com tal pessoa, porque ela realmente vale a pena. Vale cada centavo que eu paguei para ela, porque a minha vida estava assim, minha vida estava assada. É um trabalho constante, é um cuidar realmente da tua lavoura. É o você colocar muita vida nisso. E somente adultos, somente pessoas que já se separaram das suas dores infantis, pessoas que já realmente olharam para aquilo e começaram a compreender. Não se curaram, compreenderam aonde estão seus gaps e sabem que essa cura ela virá dia a dia, constante, é que conseguem ter esse tipo de relacionamento com outras pessoas, ou seja, viver a sua verdadeira sexualidade, a separação, a secção desta pessoa ferida para a pessoa que esbanja vida. Qual delas você quer ser? Essa é a sexualidade, a real sexualidade, não é somente o sexo, o procriar. Porque aqui existe dor, onde existe dor não pode existir o prazer. Aqui existe a expansão, a liberdade, o novo, a curiosidade, a conexão, entende? Isso é um amadurecimento. E aqui é onde eu sei que é tudo um processo de construção, não é para ontem. Aqui eu acho que as coisas são para ontem, porque eu ainda. Criança não tem noção de tempo, criança não tem noção de dinheiro. Bora lá? O crisol é para prata, né? Crisol é um material que molda a prata. O forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que ele recebe. Novamente. Não é a tua boca que tem que falar sobre você, são as tuas atitudes. Trabalhe e faça de uma forma a ser exemplo e que falem de você. Bem ou mal, não importa, mas que falem de você, porque você é constante. E seja prudente. Versículo 24. Pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. Aqui é seja prudente. Atenção aonde teu dinheiro vai. Adultos sabem que precisam ter uma reserva, porque nem tudo dura para sempre. Adulto entende que é uma grande onda. Adultos entendem que, sim, as estações existem, não é verão para sempre, não é primavera para sempre, não é inverno para sempre. É uma onda. Só que essa onda eu posso ir contra ela ou eu posso usar o flow dela. Perceba aonde, né, Jep, como que eu vou saber se eu estou madura ou imatura? Talvez isso soe para você como contrário, porém, faz um exercício. Quando você recebe o dinheiro, que é o leite do adulto, para onde ele vai? Ele vai para uma coisa que você quer comprar, que você quer comer, agora já? Ou você reserva algo para ti, para um futuro? Muitas de nós, no primeiro dinheiro que recebe, sim, vai comprar alguma coisa, já, agora. Satisfação imediata. Isso no teu íntimo. Fala o como você se relaciona com dinheiro. Crianças querem ter, adultos constroem. É, é semear as novas terras. Que tipo de semente você quer fazer com o teu leite? Satisfazer os teus desejos, os teus mais né, pulsantes desejos, usar, entre aspas, a tua oralidade, como oral eu preciso ser
preciso, né, viver prazeres da alimentação, etc e tal, intoxicando cada vez mais o meu corpo, ou vou fazer esta reserva para ter uma grande recompensa ali no futuro. No futuro, com data, hora e local marcado. Vou viver novas sensações, vou expandir a minha liberdade, ou vou ficar preso num pedaço de comida. Hashtag fica a dica. Minhas senhoras, eu recomendo que vocês leiam Provérbios 27, tem muito mais coisas, mas da maneira que começamos esse devocional, eu quero encerrar da seguinte maneira: viver e plantar são atitudes constantes de semeador. Sim, precisamos estar semeando constantemente. O deixar cair na terra da nossa existência, as mais diversas formas de semente. Que tipo de semente você tem permitido cair? Você tem sido abundante, recebido de tudo e de todos? Ou somente aquilo que eu acho que eu preciso? É esse devocional que eu deixo para vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Lembra de se inscrever, ativa o sininho, encaminha para um grupo de mulheres e nos vemos no dia de amanhã.